Oi, eu me chamo Luna Engelmann, tenho 17 anos. Eu sou uma dos 7.000 alunos que já fizeram ou ainda fazem aula no Programa de Cidadania Artística Viva Arte Viva, do município de São Caetano do Sul, São Paulo. Desde 2000, o projeto garante acesso gratuito a oficinas de iniciação teatral para crianças, adolescentes e adultos. Eu faço teatro, e você? Essa é uma pergunta esperta, hein? Teatro. O que é teatro? Calma que essa eu preciso pensar. Então... Poderia falar sobre o ponto de vista de vários autores, sobre a etimologia da palavra, mas eu vou falar sobre o ponto de vista de alguém que quer fazer teatro. E aí, sob o ponto de vista dessa pessoa, eu acho que teatro é ação. É que nem andar de bicicleta, né? Quem sabe andar de bicicleta e vê os que não sabem andar babando de vontade de dar uma voltinha e você fala, vai que é legal, né? Mas se eu cair, não tem problema, se você cair, você levanta e vai que é legal, né? Ele muda o seu jeito de pensar, porque tanto ver teatro, ler peças, tem mudado muito o jeito como eu enxergo o mundo. Por alguma razão eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer. E aí o meu pai foi assistir a minha primeira apresentação, que chamava O Rabo do Macaco. Perdi meu rabo, ganhei uma navalha, navalha que o barbeiro me deu, ting-ling-ling que o barbeiro... Enfim, era essa história, essa história. E eu era um macaco. Ai, eu me diverti muito. Aí meu pai foi assistir aquilo e por algum motivo, quando eu falei que era aquilo que eu queria fazer, por alguma razão ele acreditou em mim. Ele falou assim, se é isso que você quer, então vai, faz. Aí caí aqui na fundação. Fiz escola, me formei e aí olhava a escola com aquele olhar assim, nossa, mas não abre os domingos, não... atende alunos a partir de 14 anos, e ficava questionando uma série de coisas, super questionador. E aí comecei a pensar sugestões. Aí o Vard veio com uma ideia de ocupar a escola, aqui a Fundação das Artes, aos sábados com oficinas livres. E ele falou para o Sérgio por que não dava uma oficina de teatro, né? Estava acabando de me formar, aquela coisa super instável no mercado de trabalho, aquela coisa assim. E aí a gente estruturou um curso em conjunto. Em 2000, a então diretora de educação, Maria Helena Cadioli, conversa com o Toninho, o Antônio Carlos, que era diretor da fundação na época, e fala assim, olha, a diretoria de educação, que já tinha algumas ações, o projeto de musicalização, projeto Aprendendo com o Corpo, que trabalhava com as EMEIs, e ela lança a ideia de trabalhar com um programa de teatro, era uma linguagem que não era trabalhada, mas com os alunos do ensino fundamental, por conta de uma verba específica destinada para esse público. E aí, naquele momento, o Toninho chama a Lídia, que era coordenadora na escola, e eu já trabalhava aqui no setor de projetos culturais, para pensar o que é que poderia ser proposto para a diretoria de educação. Acabei entrando como coordenadora, por estar lidando com um grupo grande de adultos, né? E foi assim que eu entrei num projeto, porque eu já tinha esse histórico, eu já vinha dando aula na Fundação das Artes, de uma maneira totalmente diferente. E de alguma maneira isso carismaticamente veio se transformar em ação, né? Na primeira versão dele, quando eu nem chamava Viva Arte, eu era então aluno da escola de teatro. E esse projeto, quando surgiu, alguns alunos foram convidados para fazer monitoria e eu fui um desses alunos convidados. Eu estava no meu último semestre aqui da escola. Não, desculpa, no meu penúltimo semestre. E
Primeiro eu fui pela curiosidade. Acho que sempre quem vira orientador é um pouco curioso de querer estar, de querer entender o olhar do professor, o que o professor te provoca, o que o professor o que ele pesquisa para dar aula, enfim. Eu fui muito nessa curiosidade de saber o que era, na verdade, um professor de teatro. Dessa experiência que foi muito acompanhada bem de perto pela equipe da diretoria de educação, após essa experiência, que resultou, se eu não me engano, em três trabalhos de 5 ou 6 turmas, nós tínhamos ali 100 alunos no total, sentou-se, Fundação e Diretoria de Educação, fez-se uma avaliação com a ideia de fato, ter um projeto estruturado, que não seria mais piloto e tal. E aí a gente apresentou uma proposta para a Diretoria de Educação de como deveria ser a partir dessa experiência. E ele não foi aceito, isso em 2001. Era caro, mas por que ter 2 professores? Mas a fundação tem que bancar. E aí começou-se uma série de discussões e o projeto não aconteceu em 2001 e nem em 2002. No final de 2002, é assinado um convênio, um contrato entre a Diretoria de Educação e a associação aqui da Fundação das Artes, a APAP, e criando o que se chama hoje Viva Arte Viva. Essa parceria se estabelece e aí a partir de 2003 ele começa a fazer o atendimento já como Viva Arte Viva. O Kleber foi visitar a escola onde a aluna estudava, acho que ela tinha 8 anos. Isso fazem 9 anos então, eu acho. E aí ela veio com o papelzinho em casa dizendo: mãe, queria fazer teatro. Chegou no final do ano na mostra resultado, ela falou: mãe, eu quero assistir todos os espetáculos. Eu falei: Luna, sei, né? Porque no meu subconsciente ali, no meu interior, eu estava pensando assim, falei, como é que uma criança de 8 anos vem, pede para os pais que quer assistir a todos os espetáculos? Então, se a gente vai cobrar de uma criança uma postura, uma cultura, alguma coisa assim, como é que eu vou falar não? Eu falei, então tá bom, o máximo que a gente puder assistir, a gente vai, né? E aí começou aquela rotina, né? Vocês conhecem bem, de manhã, de tarde, sábado e domingo a gente estava lá em todos, o máximo que a gente podia ir em respeito à vontade e à escolha dela né, o respeito dela que ela mostrou, o respeito pelo trabalho e o interesse. Eu comecei a fazer, ela foi me assistir, acho que realmente ela viu pela primeira vez a peça que eu estava atuando. É legal, assim, tipo, quando é diferente você assistir uma peça por ir sem assistir ninguém, né? Mas quando ela tá no palco, pode falar, é minha mãe. Olha, eu fui fazer por causa do Henrique, porque ele falou pra mim que era muito legal, que eu deveria fazer. Pena que ela desistiu. Porque o Viva é isso, é uma oportunidade, é uma semente que você põe ali, e aí quem quiser que vá. E cresça, né? É oferecido ali, a porta está aberta. Então você chegue e entre, sirva-se e fique o tempo que você quiser. Eu não vejo nada mais democrático em termos de arte do que isso, né? Não é cobrado nada, de você entra, se serve e sai a hora que você estiver satisfeito. Ele me faz ver o outro lado no sentido de como que é me ver como professor. Então, quando o professor, por exemplo, me irritava,
Eu vejo hoje que, de repente, o aluno também me irrita do mesmo jeito que irritava ele. Como que é estar do outro lado e ver também que o professor é tão humano quanto você, que ele também tem os momentos que ele tá chato e não quer saber de nada e tudo bem, e aceite isso. Ou se não, tem momentos que ele não sabe as respostas. Eu acho que se tem uma coisa que vale muito destacar nesse projeto é a dupla orientação. É importante para a gente, como orientador, ter alguém do nosso lado para a gente trocar informações, para a gente trocar conhecimento. Importante para o aluno que tem duas visões sobre o fazer artístico, sobre teatro. Esse negócio da dupla orientação é bacana porque eu tenho uma vivência de teatro, você tem outra vivência. E aí é como se a gente criasse um terceiro orientador junto, que sabe um pouquinho de cada coisa e vai passar aquilo para as pessoas. E aí, junto com a turma, é um quarto orientador, que é as minhas referências, as suas referências que formaram um, junto com eles que são outro. E aí tudo vira uma coisa só. Eu acho que os nossos instrutores assim, do Vivarte, a gente não mantém uma relação sempre aluno-professor. Acho que a gente tem essa quebra de relação aluno-professor e eu acho que isso facilita muito a comunicação. Todo mundo brinca e todo mundo conversa e conta como foi a semana e quais são as novidades e a gente sempre experimenta coisas novas. Você não está avaliando o rendimento de um aluno enquanto artista, você não está nem avaliando, mas você está acompanhando o crescimento dele enquanto pessoa. E quando você vê o aluno, que ele vai crescendo passo a passo, você vê ele caminhar a cada passo. Entendeu? Então você consegue perceber, por exemplo, até que momento você foi de mão dada com ele, em que momento você soltou a mão e você falou, agora vai, sozinho. E ele começa a ir. Um aluno vai lá, fala assim, aí, ou seja, pode estar meditando, aí um aluno pensa em uma ideia, aí tem a ideia e completa, vai completando. É isso que movimenta o Vivarte Vive. Que movimento. Eu gosto daquela que começa com um jogo, alguma coisa com aquecimento. Aí nós partimos para a criação de cenas. Eu gosto de fazer essa criação e poder, mais para o final do ano, poder juntar as cenas que nós fizemos, que vira uma apresentação. Isso que é bastante estimulante. Isso é uma coisa legal também que eu gosto do projeto. Você tá achando que tá fazendo uma coisa, aí vai indo, chega no final do ano uma coisa totalmente diferente que às vezes você nem lembra como você chegou naquilo. É isso que eu acho também legal, essa liberdade que a gente tem. Tipo, que nem o Júlio Cultural, tem várias oficinas, né? Mas, tipo, eu acho que é bom ter essas atividades ao meio do ano, quando a gente tá de férias, porque a gente não deixa de fazer o teatro, entendeu? Quando a gente tá de férias. Em todo lugar tem alguma coisa assim. Então, a gente tá de férias do teatro e não tá. No Vivarte, a gente faz tudo, né? Dentro da apresentação, a gente faz tudo. Então, se tem sonoplastia, é o orientador que vai lá na cabine para fazer a sonoplastia. Se quer brincar com a luz, é o orientador que fica lá. São 2 orientadores, então enquanto um tá lá na cabine, o outro tá na coxia pedindo. A coxia não faz barulho. Tá uma coisa maluca. Eu adorava ficar na coxia. A gente ia se apresentar, a Lu estava do outro lado, no outra coxia, e eu do lado de cá. Aí eu parei para pensar. Enquanto não chegava o momento de entrar, eu parei para pensar e falei assim, puxa vida, né? Tô aqui num teatro bom da cidade, onde eu nasci, vou entrar em cena
a plateia cheia, vou entrar em cena, vou contracenar com a minha esposa, que está na outra coxia, né? Eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? Naquele momento, me passou um monte de coisa na cabeça, assim. As meninas, né? Tudo também. Então você começa a ver só coisa legal, né? Então, até quase me atrapalhou na hora de entrar, porque eu comecei a ficar emocionado ali na hora, como estou agora, né? Eu nunca pensei na minha vida, para quem é do interior, que conhece só o Balanço da Peneira, né? Que nem você sabe, e pisar onde gente que famosos pisaram. Que eu fui assistir os filhos do Paulo Goulart, foi muito bonito, mas nunca pensei que eu pisava lá. Foi bom demais. A tia falou que meus pais vão morrer. Claro que o pai me deixou com você mesmo. Eu tive um aluno no núcleo da CEMEF à noite, no núcleo adulto. E o nome dele era Gabriel. E ele era Foi bem delicada assim, a situação. Ele era quase que um morador de rua. Ele era bem carente, assim, uma série de coisas. Tinha problema com bebida. E era um senhor muito, muito engraçado. O Gabriel a turma acabou se comportando de uma maneira que eu acho que nunca vai acontecer isso, porque eles abraçaram o Gabriel mesmo, literalmente, e ele fazia parte dessa... Ele fazia parte dessa turma. Como eu nunca tinha visto isso acontecer assim na real. E foi bem legal para mim como pessoa ver que pessoas tão diferentes se comportavam daquela forma. E tudo bem. Isso era muito, muito bom de ver. E ele se apresentou. A gente tinha que pegar no braço dele para ele entrar, assim, foi extremamente engraçado. Foi outra dinâmica de trabalho, mas foi muito, muito, muito compensador. Não só como orientadora, não como pessoa. E o Gabriel, ele faleceu acho que um ou 2 anos atrás, mas ele sempre vinha aqui. Inclusive na Páscoa ele me trazia o vinho de Páscoa que ele ganhava do serviço social aqui de São Caetano. E foi bem legal. Acho que o Viva Arte, ele dá a base para que você tenha consciência do processo da sociabilização e consciência do coletivo. E aí, do princípio do ser gente e ser cidadão. Aí a gente fala, são jogos, são brincadeiras, mas é esse processo de consciência que nós damos a ele, da importância de que todo o processo coletivo, o processo teatral, ele acontece a partir da vontade coletiva, faz com que ele crie uma consciência pessoal e individual. Ele se torne um indivíduo, mas que ele tenha consciência da sua ação no coletivo. E o Viva Arte propicia isso. Porque ele resgata o princípio do jogo como um elemento lúdico da consciência do trabalho coletivo. Ele percebe a responsabilidade que existe numa brincadeira. Eu fico pensando que o que essas pessoas que antes eram alunos e serão pais e serão profissionais, técnicos, e serão as pessoas que vão tomar a decisão da cidade, o que elas farão quando tiverem se passado mais 10 anos? Eu acho que vai mudar.
mais vergonha de nada. Nem eu. Muito assim, vergonha que nem eu tinha, não tem mais. Só tem um pouquinho agora. E eu acho que isso é importante para as pessoas que começam e sentem uma dificuldade inicial, não só de se colocar, por exemplo, que eu falo muito dessa dificuldade de colocar, que uma das razões que eu escolhi fazer o projeto é também, não só para fazer amizades, conhecer mais as pessoas daqui de São Caetano, mas também assim, uma questão de timidez. Que não tanto de falar em público, mas uma timidez em geral, sabe? E o teatro, para isso, é muito bom. Porque todo tempo você é obrigado a se colocar num espaço na frente de um monte de gente sem uma proposta muito definida, faça isso. Não, tem muitas vezes que a cena tem que surgir com pouquíssimos estímulos. E para quem é inseguro ou tímido, isso é muito difícil, né? Saber pegar, ainda mais numa situação, né, tensa, você arranjar uma ideia e desenvolver. Então, o projeto é muito rico para muitas coisas, né? Não só expressão, saber se colocar melhor, participar de um projeto cultural que para você até usufruir de bens públicos, né, que estão à disposição. E que se alguém achou que esse projeto merecia uma dotação orçamentária é porque ele tem alguma finalidade e que é social também, né? E a minha rotina mudou na medida em que você é uma dona de casa, né? Então, o seu mundo ali é a cozinha, a sala, tal, e de repente o seu horizonte se abre em possibilidades criativas mesmo, né? E um pai, no meio de uma entrevista não, durante o debate, ele começou o discurso dele. Realmente eu não estou aqui atrás que ela se forme uma grande estrela, não é atrás disso que eu estou, não. Mas que ela tenha uma visão para a vida, para o mundo lá fora, para o próximo emprego, para uma próxima faculdade dela, para ela aprender a se desenvolver e ela aprender a se portar no meio e se comunicar da nossa sociedade. E aí eu agradeço a participação de vocês todos nesse programa, porque o que está acontecendo aqui é uma extensão da minha casa. Vocês estão ajudando na educação da minha filha, então eu só tenho a agradecer. Obrigado. E eu, nesse pouco tempo que eu tenho de Viva Arte, eu já dei aula para filho e pai, assim, né? E eu vejo eles comentando que quando eles chegam em casa, eles trocam os jogos ou até fazem alguns jogos, né? Ou então rola até briga, né? Nossa, eu fiz esse jogo e você não fez, não sei o quê, né? E eles vêm cobrar depois, né? Nossa, você fez esse jogo com meu pai, o que você não faz com a gente? E vice-versa, né? Então, o Viva Arte, ele acaba tendo um pouco disso, assim. É legal saber que ele alcança, que ele sai daquele ambiente de sala de aula e ele vai para as casas. Então é muito legal também você se inserir para saber onde ela estava e isso também fez nos aproximar muito dela, né? Aquela relação de pais e filhos, de estar conversando as mesmas coisas. Você tem muito assunto em casa. Nossa, tudo isso me traz, assim, o que eu me tornei, assim, né? Porque antes de eu entrar no Viva, assim, eu fico tentando até imaginar, né, o que eu estaria fazendo, porque, querendo ou não, foi o Viva que me trouxe tudo isso, né? Porque eu entrei no Viva, aí eu me interessei e tal, e aí eu fui fazer o básico, né, na fundação. E aí eu falei assim, não, eu quero prestar, né, o HPA, né, vou me profissionalizar e tal. E hoje eu trabalho só com teatro, né? E aí eu fico pensando, nossa, se eu não tivesse, né, tipo, visto aquele papelzinho, não tivesse feito, né, o Viva, o que eu seria hoje, né? Eu acho que eu não sei me responder, assim, o que será que eu seria, né? Me fez crescer. Eu gostaria que muita gente ouvisse, né? Ou então, sei lá, tivesse ciência de conhecer esse lado, né? Porque assim, eu contando a minha história, é como se eu estivesse vivendo ela novamente. Em momento, em lugar diferente,
Que se eu pudesse voltar àquele tempo, eu não tinha passado tudo que eu passei com esse conhecimento que eu tenho hoje. Vou acabar minha entrevista super Paulo Freire agora. O teatro não é, o teatro está sendo.